começando o primeiro Desconhecido, onde vamos dar oportunidade àqueles artistas anônimos que, que, a ficarem conhecidos num papo bem animado. E para inaugurar essa nova série do canal, estou aqui com ele, que ele é historiador, informação, ator, escritor e tem um podcast chamado O Pio da Jiripoca. Ele, o meu amigo Carlos Piagione. Grande Carlão, seja bem-vindo aí ao Papo Sem Rodeio. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar participando aí da tua história, é, dando um oi para todo mundo que está nos ouvindo aí. O meu nome é Carlos Biagioli, sou de descendência italiana, e como eu já sei que você vai perguntar quem sou eu, né? É. Eu já, eu já emendo que eu sou, bom, o mais importante de tudo é que eu sou corintiano, isso é daí que essa é a raiz, né? E além disso, eu sou historiador em formação, tenho 56 anos, nascido em São Paulo no ano de 64, ano de golpe. E aí, nessa história, que nem eu estava te contando, essa história da Covid aí, nós somos em 6 lá em casa, 4 testaram positivo. Ixi, 4 testaram positivo, só 2 se livraram. Eu e a minha filha caçula, que nasceu em 2016, ou seja, os dois que nasceram em ano de golpe, porque nós é. temos uma resistência, né? E além de tudo isso que eu faço, eu também sou videomaker e audiomaker, podcast, né? Podcaster. E aí tem aí desde 82 uma carreira longa no teatro de rua, né? Em gestão familiar. Eu, minha esposa e nossos 4 filhos, aí a gente faz uma história longa aí. Muito pouca coisa na tela, algumas coisas bem feitas que trouxeram muita alegria, como uma participação num seriado infanto-juvenil do Canal Globo, e um filme Qual? curta, Boo, Um Chamado para a Aventura. Nos últimos episódios eu fiz o Leonardo da Vinci. Foi bacana, foi Hum, gostoso, foi legal. E um outro que é um curta-metragem chamado Não Deixe Joana Só, que foi bem premiado, que eu protagonizei junto com a minha filha mais velha. E tanto eu quanto ela tivemos a felicidade de ganharmos alguns prêmios bacanas também, né? O dela foi inclusive aí no Nordeste, ela ganhou no Festival de Jericoacoara, e eu lá no Sul, no Festival de legal. Florianópolis. Mas a história da gente é mesmo com o teatro e o teatro de rua, né? Feito em gestão familiar, essa que é a nossa história. Mas tu aí, tu disse que é corintiano, mas é corintiano mesmo, daquele de ir pra estádio mesmo? Não, Ou não, tu é não. aquele corintiano Ideológico, eu sou corintiano ideológico. O ideológico é aquele que gosta mais de ser corintiano do que do Corinthians em si. Se você me perguntar qual é a escalação do time, eu vou te falar que só sei o nome do goleiro, que é o Cássio, se não me engano. é É o, Ca- Cassiano, né? é o grandão, o Cássio, só. Não sei nem quem é o técnico, mas adoro ser corintiano e adoro usar o futebol no humor, no meu trabalho com humor, porque o futebol, na nossa cultura, é uma das coisas, tem duas coisas que liga toda a população, independentemente da polarização, é o futebol e o mundo pet, a defesa do mundo pet. É, extrema direita e extrema esquerda se unem na defesa do mundo pet e também se unem no amor ao futebol, ou no amor ou no ódio, não tem meio termo, mas todo mundo se liga em futebol. E eu gosto muito de ser corintiano, sou de família de corintianos, vô, pai, né? Em 77, quando o Corinthians foi campeão, depois de 23 anos, eu desci 16 andares correndo, fui parar de correr na frente, na escadaria do Teatro Municipal, que ficava a 800 metros da portaria do prédio que eu morava lá no centro da cidade de São Paulo, né? Hum. Eu gosto muito disso, eu gosto muito. Já fui muito fanático, sabia o meu time de cor, mas hoje, ainda mais depois do golpe de 16 para cá, eu brochei bastante com o futebol, viu? Brochei bastante. Eu sei como é isso também. Eu também era muito fanático também, mas aqui eu torço para o Santa Cruz, aqui em Recife. Eu torço para o É. Santa Cruz. Não sei se tu não, já viu falar. É o time do povo aqui. É um Eu já time fui, muito popular eu já fui da muitas vezes ao massa. Recife. Eu já fui muitas vezes ao Recife. Eu tenho um amigo aí que foi editor do Jornal do Comércio, jornalista André Malagueta, André Galvão. Ele assinava como André Galvão e ele me hospedava todas. A gente se conheceu aqui em São Paulo, mas eu fui várias vezes para o Recife, várias vezes. Gosto muito daí. Olha só a minha história. Eu passei 15 minutos antes por aquela ladeira onde morreu o Chico Science. E Sabe o que isso significa? Sabe o que isso comemorar com significa?
Isso não significa nada, isso significa que foi uma coincidência, que eu passei ali 15 minutos antes da morte, mas eu testemunhei o arraso que foi, principalmente no meio jornalístico, a morte daquele cara. Estava lá. Ele, E, ele, essa semana, sábado, se ele tivesse vivo, ele ia fazer 55 anos. nossa, quase a minha idade. É um puta artista, deixou uma obra que ficou, né? Isso que é bacana, né? Quando a obra fica, né? Ficou, bem Eu bacana. conheço o irmão dele e conheci a mãe numa Olha só. exposição, lá no Tacagona, no shopping aqui em Recife. Um shopping aqui em Recife. Tenho Eu até tenho uma, foto com ele. eu tenho a maior admiração pelo povo pernambucano. Eu acho o povo pernambucano um arauto da resistência. Em toda a história do Brasil, se você vai pesquisar com carinho, você vai ver que está lá o povo pernambucano numa ponta de lança, né? Tentando, já tentou ser independente no passado, né? Já tentou de tudo, né? E aí, outro dia eu estava lá, e aí uma besta qualquer aí falou assim: era uma ex-namorada minha que Uhum. tava num momento ruim da cabeça, e foi lá perguntar para esse meu amigo assim: afinal, o que você acha que Pernambuco deu pro Brasil? Cara, só de nomes ele ficou falando acho que uns 15 ou 20 minutos. Eu não vou nem falar porque eu não quero passar vergonha, mas ele começou a falar tudo de cabeça. Pá, 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 pá. Aí como se respirava como se ele virasse uma página, pá, 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 pá. Quando acabou, ela estava arrasada, assim, sem saber o que responder, ele falou assim, e isso foi só para dar um exemplo, tá? Isso é só uma pequena amostra de gente que Pernambuco produziu de importância para a história do Brasil, né? Por isso que eu digo, eu sempre boto assim, Pernambuco é resistência. Porque o povo pernambucano, aqui é a bandeira ali, ó. Aí Eu a tô bandeira vendo. ali, ó. Esse cenário que você está vendo aqui é tudo ficção, né? Porque é o negócio que tem aqui no Meet, né? Que você coloca uma coisa, você escolhe um cenário Hum, atrás para esconder a casa, eu não sei tirar isso. Também se eu tirasse, você ia ver só uma parede branca aqui atrás, não tem mais nada aqui. Mas a primeira coisa que eu observei é essa bandeira aí atrás, que é outra coisa que eu acho que o pernambucano tem, que falta muito em outros estados. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é um estado extremamente orgulhoso de si mesmo, né? Só que eu não vejo o mesmo amor que eu vejo em Pernambuco, sabe, pela própria cultura. Eu vejo em São Paulo, no povo paulista, historicamente pensando, eu vejo uma vontade de liderar, né, de estar na frente, de ser o maior e ser sempre conservador, ser extremamente conservador, né? Mas eu não vejo esse, quando eu fui para lá, as várias vezes que eu fui para aí, né, no caso, eu vejo um brilho, sabe, um orgulho, uma coisa gostosa, uma festa. Eu acho Pernambuco uma festa. Como também acho Salvador também, foi o único lugar da Bahia que eu conheci, né? É, nunca fui também para Salvador. é uma festa também, mas assim, o povo pernambucano tem uma coisa a mais, que eu não sei te definir o que que é, mas tem uma coisa A mais. gente é constante, a gente é bem receptivo. Todo mundo que vem aqui, e eu mesmo eu faço uma propaganda do caramba sendo daqui, viu? Quem vem E eu, para cá, eu sempre digo, quem vem para Pernambuco sempre quer voltar, foi o meu porque caso. Pernambuco as praias lindas, tem o Marco Zero, tem muitas coisas bonitas aqui em Recife para conhecer. Tem a ilha de Itamaracá, é muito, muito, E sabe um muito lugar que eu bom. gostei muito? Sabe um lugar que eu gostei muito? Eu achei é um lugar pequenininho, e eu gostei muito. Eu conheci Porto de Galinhas quando antes de ser point, né? Foi antes de virar esse point que virou hoje, essa coisa turística e tal. Hum, Gostei muito de mergulhar, tal, né? Fui lá em Maria Farinha, tal. É porque eu sou uma pessoa também é difícil. Eu sou uma pessoa difícil, porque eu não gosto de praia. Não é que eu não gosto de praia, eu não gosto de sol na praia, porque eu me queimo muito fácil. Então era uma comédia me ver na praia, porque eu me cobria todo, eu parecia um beduíno, sentava debaixo de um coqueiro e ficava lendo. Mas teve uma praia que eu achei a coisa mais linda, cara, pequenininha, chamada Candeias, que sim, é fica também. lá no fundão, né? No É lá sentido. depois de Piedade, depois de Boa Isso, Viagem, isso. O lugar que eu aqui já odiei. é Jabotão já. Lugar que eu odiei. Boa viagem, passei direto, assim, entendeu? Odiei, odiei. Mas Não tem assim, tubarão não lá, não? oi? Não Não, não tem vi, tubarão graças a não. Deus. Tubarão? Não, graças a Deus ninguém mordeu minha bunda lá, não. A não ser raspar em alguns coral ali dos Arrecife e tal, mas
Eu não gostei porque é muita burguesada, sabe, é uma coisa meio. É que nem entrar no Bradesco, né? Você entra em Boa Viagem é como se tivesse qualquer praia aí no Leblon, sei lá. Agora, fui pro outro lado também, né? O outro lado até chegar na ilha de Itamaracá, tudo a passeio. Mas é um lugar lindo demais. Agora, Olinda eu não sei nem o que dizer. Olinda, Bota e fé, olha fosse que eu a não fé, gosto de. Fui, subi, aquela vista desci. da Alta da Sé ali, não tem outro canto, não conheço, não sei, né? Porque eu não fui para outro lugar do Brasil, mas uma vista daquela ali, É uma a coisa mais tarde linda do mundo. aí no Alto da Sé. É a coisa mais linda, mesmo com aqueles repentistas chatos lá enchendo o saco, mas assim, é lindo demais, assim. E passei Comeu a na frente da capiroca casa, de lá. comi e passei na frente da casa do Alceu. Não tive sorte, ele não estava lá. Mas parei, fiquei olhando, né? Porque é um cara que eu gosto também, um compositor que eu gosto muito e tal, né? Então é isso, assim, eu acho que. E outra, a ilha, né? O Recife, é a coisa mais linda de se ver de É cima a também. Veneza Pernambucana, É a coisa mais linda, é a cara. Veneza brasileira, né? Muito bom, gostei muito. E como anda aí a faculdade? Tu tá aí em formação, ainda tá. Tô, cara, eu tô numa crise que você não faz ideia, porque eu vou ser daquela geração, né, que vai se formar remoto. Que o curso, a minha turma na Universidade de Santo Amaro, aqui em São Paulo, a Unisa, a minha turma foi a última de 3 anos para licenciatura, né, para ser professor. Agora as turmas são de 4 anos, né? Então, com certeza absoluta, no ritmo que está esse desgoverno, a gente não vai se livrar desse pepino tão cedo, né? Então, provavelmente eu vou me formar remotamente, né? Então, eu vou fazer parte dessa geração aí que vai carregar esse estigma, que é aquela geração que fez faculdade sem sair de casa. Mas eu tenho um problema assim, eu tenho um problema com o ensino remoto, que assim, a pessoa chega na tela, que nem nós estamos aqui, falar por 2 horas e 45, eu acho o ó do Borogodó, cara. Acho o cúmulo da falta de criatividade. E aí eu sou obrigado a dizer que o sistema de AD, pelo menos, é menos pior. Porque pelo menos ali tem vídeo, tem isso, tem aquilo, porque agora o sistema de AD, antes da pandemia, já era algo obrigatório, né? Decidido pelo MEC, né? Decidido pelo MEC. Um determinado percentual deveria ser em modelo EAD, né? Que faz parte desse planejamento aí de no futuro, né? Ser só EAD que, da direita aí, né? E aí, mas pelo menos, cara, ali eu tenho vídeo, eu tenho apostila, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um monte de coisas para fixar o conhecimento, né? Mas aí eu vou passar por essa faculdade sem aquela vivência, né, universitária, acadêmica, da convivência. A gente teve só 2 semestres lá, presencial, depois começou a pandemia, a gente Eu teve que ser. também faço EAD e a gente só teve, acho que foi uns dois períodos só. Você faz o quê? História também? Não, hoje eu sou formado em História, Ah, que eu sou legal. formado em História, fiz até pós-graduação, sou pós-graduado em História da África. Eu fui da primeira turma de História da África, Que aqui de legal. Pernambuco, eu acho. Mas você não é tão velho assim, cara? Ou o curso que é novo? É o curso era novo, na Bacana. antiga, aqui, ó, a faculdade aqui em Olinda, que era muito boa, ela, pô. Ela botava É. muito professor. Onde eu vou, eu trabalho em escola, onde eu vou, tem um aluno que foi de lá, da Funeso. Bacana. Você sabe o que eu costumo dizer? Que a minha grande alegria é que eu estou fazendo o curso que o Valdemort mais odeia, pago por ele, porque eu sou prounista 100, ProUni 100%. Então é o Valdemort que paga para eu estudar aquela matéria que ele mais odeia. É, porque história, muita gente diz, história serve para nada, né? É. História serve para nada. O Ninguém que que você, gosta de história. o que que você Tu acha vai- disso, hein, cara? Para que que serve a história? Não serve para muita coisa, né? Agora, A tenta, gente tenta colocar estudar, isso. para a Faz de gente conta que eu querer sou. saber o que aconteceu antigamente, tem que estudar a história, né? Mas para que saber o que aconteceu antigamente, se o que a gente está vivendo é agora? Mas, olha, mas como eu pergunto aos alunos lá, tu gosta de história? Oxi, gosto não. História é muito ruim. História é muito. Não gosto não de história, não. É porque é chato, né? É, É é porque porque eles diz dizem, que é eles dizem que é decoreba. chato. É Mas decoreba. assim,
eu estou sentindo que a nossa profissão agora está vivendo o maior desafio. O maior desafio, acho que tudo está vivendo o maior desafio, porque o mundo tá virando outro, né, de fato. Mas, assim, a história, o ensino de história, né? Cara, você tem o YouTube para concorrer, veja só. Você concorre com historiadores que descobriram e estão se dando super bem no YouTube. Você não pode dizer que aquilo é uma porcaria, porque tem muita coisa, tem porcaria, claro, mas tem muita coisa boa no YouTube, né, em termos e coisas que juntam várias linguagens, o cara não pode. Então, quando você vai para uma sala de aula, cara, você tem que, com esse pensamento, como é que eu faço para jogar junto e não contra algo que é muito maior que eu sozinho, que é a internet, né? Que é isso tudo. Então, a minha canalização atualmente, enquanto eu estou me formando, é muito no meu canal de podcast. Ali, o meu slogan é: aqui a gente conta histórias anônimas que constroem o nosso tempo histórico. E aí, cara, eu tenho criei três séries. Uma série que é mais específica chama Outras Histórias, que são histórias que a velha história esquece de contar. Então, eu já conversei com uma par de indígenas, uma parteira tradicional, enfim, tá indo. O outro eu converso com estrangeiros brasileiros que moram fora do país, que também não é uma invenção da roda, mas está indo muito bem, tá super gostoso. E o outro é sobre uma minissérie sobre ciência, que discute realidade versus crença. E aí, fora essas três séries, tem o geral, né? Que aí eu converso sobre comportamento, cultura, enfim. E é aí que eu estou conseguindo escoar, tentar, né, pelo menos escoar as coisas que eu acho que é importante para discutir, etc e tal. Como é que tá indo o canal de vocês? Tá indo bem? Ah, sim, a gente voltou agora. A gente fez uma homenagem ao Dia das Mulheres, que foi muito bom, viu? Teve muita visualização. A gente eu chamei uma amiga minha, aí as alunas dela, os alunos dela participou muito no comentando, viu? Já tem uma boa visualização. A gente fez uma live agora sábado, também foi muito bom a live. E a gente tá indo É, aí. A gente tá buscando muito essa parte da mulher, né? O universo da mulher e tal. Para puxar também, né? Não é só puxar, só a gente só falar de política, de futebol. A gente também quer puxar outro público também. Aí a gente tá com outras ideias também de puxar uma parte mais os adolescentes também, tá ligado? Puxar todos os públicos, né? Não só puxar. E o cargo-chefe da gente é o podcast, né? aham. Aí o podcast a gente fala de tudo, fala de futebol, a gente já falou de BBB, a gente já falou a gente fala muito de política, legal? Fala do capiroto lá, que é o presidente, É, né? Voldemort, né, aquele que não se deve citar o nome, né? O cão. Mas é isso, a gente tem que descobrir qual que é o nosso público e nós estamos vendo uma época muito boa da comunicação, né? Nós estamos com ferramentas muito boas, né, para criar as nossas próprias comunidades, para ter uma independência maior dos meios televisivos de massa e tudo mais, né? Esse é um momento bem bom. Mas eu estou numa crise com as redes sociais, cara. Eu estou achando que as redes sociais atualmente estão mais adoecendo do que informando, sabe? Pelo menos nas bolhas que eu participo. Tomei uma decisão esses dias, desinstalei do meu celular, porque eu só uso o celular, né? O notebook muito raramente, assim, só para coisas assim. Então eu ando com o celular, mas o meu celular, cara, é na mão o tempo todo. Hoje eu fui pro banheiro, esqueci de levar ele, fiquei tenso durante a obra, né? E aí o que eu fiz? Eu desinstalei todos os aplicativos de plataformas tipo Facebook, YouTube, não, YouTube não, mas Facebook, Instagram, Facebook eu mal TikTok, entro, viu? Facebook eu mal entro. Eu só Twitter. entro, ó, eu só entro no Facebook é para divulgar o episódio lá do canal, porque eu tenho várias páginas, aí eu pego e divulgo na página da gente e vou passando para as outras páginas que eu tenho. Aí para poder divulgar, É, aí eu hoje, só entro assim. hoje eu entrevistei uma cliente, contei, né, uma podcaster, ela é podcaster que faz, inclusive, outros podcasts para terceiros. Ela é comunicóloga e historiadora também, que nem a gente. E aí eu estava conversando, foi uma entrevista maravilhosa, cara. Ela fez um post, um tweet lá no Twitter dela, que eu não sou muito, mas era sobre traição. Traição no meio conjugal. Mas, cara, ela fez um tutorial
um tutorial como evitar a traição. Começando por, na hora da paixão, já combinar como vai ser o divórcio. Foi um tweet tão bem montado que eu printei e aí eu convidei, ela topou. E ela, eu estava conversando, depois, né, de gravar o episódio, eu estava conversando com ela justamente isso, né? Eu falei, cara, eu preciso muito de alguém que trabalhe o meu podcast, porque assim, a parte de conteúdo eu faço, eu acredito muito, como eu acho que você também acredita, porque esse é o básico, é a gente acreditar que aquilo é legal, que aquilo é importante e tudo mais. No mínimo para a gente, mas também para os outros, tal, né? Mas eu falei, cara, eu não sei divulgar, eu não sei, eu uso lista de transmissão e grupos de Facebook, aí jogo no Twitter, lá, faço um tweet, vai lá. Ela falou, vai ver que é por conta disso que você está só com esse número de seguidores, né? Eu falei assim, então, eu tô precisando de alguém que faça isso para mim. Então, eu acho que é isso que a gente também precisa começar a pensar, sabe? Porque no teu só é tu, né? É O eu meu é sozinho. eu e tem outro. E tinha outro, né? Mas o outro, ele não. Só vai participar agora, tá ligado? Uhum. Porque ele fez um canal e tem um cordel. Ele é cordelista. Ele fez o canal de cordel. Agora ele só tá. Ele tá É, nesse corre aí. Ele só tá no corre isso- dele aí do divulgar o canal dele. Aí deixou, abdicou um pouquinho da gente. Aí só tá eu e o outro. Aí a gente tá procurando alguém para ficar tomando conta das nossas redes sociais. Porque a gente trabalha, né? Eu e o outro é professor. Aí a gente não tem tempo de cuidar. Porque eu já faço o roteiro, eu faço as miniaturas, os cards para divulgar, tá ligado? uhum. Corro É, atrás de pessoas para participar do podcast, ou como é só eu e o outro, eu e Bruno. ou seja, chuta o escanteio, sai correndo, cabeceia e ainda vai pro gol para defender para não entrar, deixar a bola entrar, né? Mas Ó, essa é a vida da base da podosfera, né, cara? É isso aí. É nós com ó, nós. ó. E falando de podcast, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. É como é que tu vê essa enxurrada de podcast que começou a surgir, e agora começou a surgir muito podcast aí, né? Os É, artistas estão fazendo muito podcast. E se tu olha, vê algum, e tu tem algum favorito aí, tu... ah, eu escuto muito podcast, cara. Eu gosto muito de podcast. Eu cresci, quando eu era guri, eu gostava de dormir com o radinho de pilha debaixo do travesseiro. Naquela época, você não era nem nascido, mas naquela época tinha um programa chamado Show do São Gerard, ou qualquer coisa assim, eu acho que era esse, Show do São Gerard, que ele era um programa de humor zoando com o jogo de futebol do dia, que tinha acabado de ser transmitido. Cara, era uma farra. Eu rolava na cama de rir, dava soco no travesseiro e acabava adormecendo escutando radinho de pilha. E quando não era esse programa, era outro programa qualquer, né? Tal. Então eu tenho essa cultura de escutar, eu gosto de ouvir, né? De ouvir. Eu não tenho tanta paciência para programa de rádio como eu tenho paciência para podcast. Acho que é pelo fato também de eu poder escolher o que eu quero e a hora que eu quero e como eu quero. É uma companhia, né? O podcast acaba se tornando uma companhia, né? Então eu escuto muito podcast. Eu tenho assim para indicar, eu gosto muito de política, né? E sou de esquerda. Então, eu indico o Fogo de Teresina, que eu acho que é obrigatório, da revista Piauí, que eu escuto muito, né? Tô assistindo uma série, ouvindo uma série do próprio Spotify chamada Ditadores, que conta a história de ditadores famosos, passando inclusive pelos da América do Sul, daquela Operação Condor, né? Não fala do Brasil, nessa série não fala do Brasil, mas fala do Uruguai, do Paraguai, da Argentina Argentina e Chile, claro, o cão lá, né? E fala dos africanos também, dos terríveis lá da África, e vai assim, vai. E depois vai lá para trás. É uma série muito legal para quem curte história. Estação Brasil também, para quem curte história, é muito legal, é muito legal. É feito de uma forma bem carinhosa. Gostei muito de um podcast chamado A Semana do Presidente, se não me engano, é da Rádio Novelo. Vocês encontram também Spotify e principais agregadores, que conta a história de todos os presidentes até o cão. Então vai de um em um, contando a história pessoal. Tem uns que tem 2 episódios, como por exemplo Getúlio Vargas, não cabe num episódio só. Também é muito legal. Aí tem Mamilos, que eu gosto muito. Eu escutei por muito tempo um podcast feminista chamado Calma, Gente Horrível, muito divertido, muito legal também.
né? E outros muitos que eu curto ouvir, né? Quanto a essa tua pergunta da enxurrada, eu acho ela natural, porque nós estamos num momento de parada, né? De puxada de freio de mão. Eu mesmo tenho esse projeto de podcast há muito tempo, mas eu só fui concretizar em maio de 2020. Eu sentei, era o dia do trabalho, estava lá em casa, Também, sentei, também, Maio. peguei esse meu notebook, fui lá a gente chama de bunker, é a despensa da casa que tem uma acústica boa, abri o Audacity, cliquei o play e soltei o verbo, eu não sabia nem o quê. E saiu o meu primeiro episódio, que é um dos que eu mais gosto até hoje, chamado Opiniolândia, que é o reino das redes sociais, é o reino da opinião, né? Tá lá, é um marco, e cheio de efeitos cômicos, porque eu não botava fé que o conteúdo em si fosse segurar a atenção do ouvinte. Então eu enchia de efeitos cômicos, estava muito legal, o pessoal pirava. Naquele grupo que nós dois fazemos parte lá de podcasters, nossa, eu recebi muitos elogios, tal, lá eu só considero, eles me chamam de mestre, eu acho que até para me irritar um pouco, sabe? Chamam de mestre e tal, para lá, porque assim, eu gosto muito eu sou meticuloso nesse negócio de colocar efeitos e tudo mais. Hoje em dia não, hoje eu estou trocando, eu coloco uma trilha única ou várias trilhas longas, aí eu abro aqueles espaços para dar um respiro, Eu né, acho quando... massa a abertura. E tem a abertura que é cômica também, né, que era quando eu achava que o meu podcast ia ser cômico. Eu achava, jurava que o meu podcast ia ser cômico, Muito massa a abertura. mas ele não é cômico, ele é um lugar de reflexão, né, um lugar... E agora, esse negócio que você falou, cara, é uma realidade mesmo. Estufou podcast, e por ter estufado, muita gente descoberto essa ferramenta até como forma de desopilar e não pirar nessa isolamento, distanciamento, caramba, quatro. Isso atraiu o quê? Isso atraiu a atenção dos tubarões, né? Dos grandes. Eu falei, opa, tem aí um nicho de mercado que se abriu, e por que não, né? Então você vê aí um monte de grandes empresas, né, da comunicação, grandes TVs, que eu não quero citar o nome, porque nenhuma delas está patrocinando o teu podcast, então não vale a pena a gente ficar fazendo propaganda à toa. Mas assim, já descobriram que tem um público que curte, mas por outro lado, Edu, tem um público enorme ainda que acha que podcast é audião. Pensa não, muito longo, imagina, 35 minutos, imagina, 35 minutos. Eu escutei um podcast outro dia de 2 horas e 15. Não, isso é um áudio muito grande. Não, não, criança, isso não é um áudio, isso não é uma mensagem de WhatsApp, isso é um programa, né? E semelhante aos programas de rádio, começa a explicar para a pessoa entender que é uma linguagem, que é uma ferramenta, lá, lá, O lá, né? Flow. Flow é 4 horas. Eu nunca assisti, te confesso, só assisti trechos até hoje. Achei a ideia interessante, Eu assisto assim, eu só assisto a metade, assim. E do que eu gosto, né? Eu só assisto a metade, porque é muito longo. Eu não. e você vê que eles não Tem editam, trecho né? também. Eu fico vendo trecho. Até hoje mesmo tava vendo trecho de alguns. E você vê que eles não editam, né, na versão podcast, né? Eles pegam, extraem o áudio e jogam lá. Mas eles fazem corte também. Aí tem outro canal que é corte. Aí só fica os cortes. Bom, tá. Eu não acompanho, eu só acompanho de ouvir falar, que lá no grupo que a gente faz parte, Nação Podcasters, né, eles falam muito no Flow, né, como um exemplo, uma tendência, né, vamos dizer assim, uma tendência. Mas eles também dão muita oportunidade, viu? Para podcasts novos. Lá na casa onde tem um estúdio lá, eles estão abrindo outras salas para divulgar. E eles também produzem vários outros podcasts lá. Não sabia. É em São Paulo? É, Eles estão em São Paulo? em São Paulo. Olha só. Vou mandar um e-mail lá, vamos ver se eles se interessam em conversar comigo. Oxe, manda um e-mail lá para tu aí é mais perto. É, mas agora nós estamos no lockdown, você tá ligado, né, que a É, gente, eu São cuidado Paulo aqui entrou também. Vai é um, começar lo- quinta aqui. É um lockdown que ninguém está botando fé, porque nunca rolou lockdown aqui, vamos ver, né? Mas quando eu vim para cá, eu estou gravando aqui na casa das minhas filhas, né? Eu observei que realmente estavam todas as portas fechadas, né? Então vamos torcer para que dê certo, né? Se der Mas tu certo. mora onde em São Paulo? Oi? São Paulo mesmo, centro, tu mora? Na extremo sul, pessoal, aqui eu moro numa região chamada Parelheiros. Ela é no extremo sul, é uma região perirural. Aqui você vê cavalo e vaca. E é dentro de São Paulo, mas as pessoas que estão aqui costumam de vez em quando falar, vou dar um pulo lá em São Paulo, de tão longe. Do centro de São Paulo é 50 quilômetros, do centro de São Paulo. Mas é um lugar, eu moro em sítio, né? Por isso que a internet lá é uma Eu porcaria. fui aí para São Paulo, não gostei não, viu? Mas peraí, onde você foi?
Aí tem a questão. Porque São Assim, Paulo é uma coisa eu fui para Aparecida, eu estava em inte- Aparecida, interior. e foi assim, foi uma viagem religiosa. A gente foi para o Rio, aí depois do Rio a gente pegou o ônibus de viagem, foi para Aparecida. Aí da Aparecida a gente foi para São Paulo. Aí São Paulo a gente foi lá na 25, né? É lógico que você não vai Na gostar. Ô 25, lugar infernal, lugar ruim, lugar muita feio. gente, muita. A gente foi lá Tá- no tá- mercado, né? Aí foi no mercado, aí depois, aí foi pro hotel, aí de madrugada a gente foi para aquele Papai de Marcelo. Aonde? Papai de Marcelo. Ah, sim, sim. A gente foi pro Papai de Marcelo, aí depois de tarde a gente passeou ali por São Paulo, na frente de São Paulo. Ó, quando você vier, me dá um toque aí. Quem sabe, se tiver mais normalizada a situação, a gente faz um passeio aí. Te apresentar Então, parques bonitos que tem aqui, tem lugares culturais, caso você queira conhecer o lugar. Cara, tem um lugar a gente foi que a gente foi na Paulista. é bacana, bacana. A Paulista estava fechando de domingo, virava a praia do paulistano. Agora com a pandemia isso foi suspenso, mas era legal. E aí tinha artistas na rua, tinha um monte de coisa rolando Massa, massa, isso aí. bem bacana. É. Tem Mas aquele olha, eu vou museu, te falar né? uma coisa. Você foi na 25, você foi em lugares de comércio, né? Eu acho que você deve ter tido a mesma impressão ruim que eu tive quando eu fui no centro do Recife, no meio da semana, numa dessas vezes. Cara, eu fiquei claustrofóbico lá. Fiquei assustado mesmo, sabe assim? Até porque eu também entrei numa vibe, cara, que era patético, né? Eu queria que, não, queria que ninguém desconfiasse que eu não era recifense. Pode, uma coisa? Eu. Porque paulista tem mania de achar que não tem sotaque, né? Que nós somos o único povo do país que não tem sotaque, né? Então eu falava um pernambuquês inventado e eu achava que eu ia conseguir Ó, convencer. é falar, oxe, eita, pronto. Falar Só oxe, que eita, eu não enganei ninguém, meu cara. Eu não enganei ninguém. Porque me disseram assim, que se você chega no comércio e eles percebem que você é turista, você pode pagar mais caro pelas coisas. Então eu falei, então eu vou enganar, eu sou ator. Ah, vou enganar, eu vou falar com os caras, vou falar com sotaque. E aí, puta, não deu certo. Mas olha, nossa, tu muito fosse ruim. aonde? Oi? Tu lembra onde foi que tu fosse? Ai, não lembro, no Centrão lá. Bem, bem cheio de gente. Eu acho que E, foi lá, e, e o lá no ônibus, mercado de São José, eu acho. pode ser, pode ser, pode ser. Não foi por Não lá, porque lembro. lá que tem muita Eu fui na, gente por eu aí. gostei, eu assisti uma Paixão de Cristo lá, gostei muito. Achei cansativo, né? Mas gostei, achei bacana. Uau, o Eu nome de fui Jesus é quem ou a do Recife? a do Recife. Fui Eu acho que naquele, é Pimentel, né? Deve ser com o finado Pimentel. deve ser, faz tempo, foi lá nos anos 80. Ah, E então foi Pimentel. fui também naquele presídio que virou Casa de Cultura, né? Ah, a Casa É, da Cultura. é, Foram lugares que, assim, que eu lembro que eu gostei muito, né? Eu gostava muito do dia nos bares. Eu não sou notívago, mas eu gostava de ir nos bares à noite. Eu fui pular um carnaval em Olinda, eu odiei, porque eu não É gosto muita eu gente. não gosto de aglomeração. Então, esse meu amigo, para zoar comigo, falou assim: Carlos, vai ali e pega uma cerveja para mim. Que eu não tomo cerveja, não gosto de cerveja. Vai ali e pega uma cerveja para mim, por favor. Eu falei: tá bom, atravessei aquele cordão imenso de gente. Eita. Atravessei, claro que eu não cheguei na cerveja. Eu fui levado para o outro lado da Olinda, né, de Olinda, né? Era uma zoeira dos caras, era uma pegadinha dos caras, né? Aí, cara, eu odeio aglomeração, sabe? Eu tenho um princípio de claustrofobia. Imagina o meu desespero Eu para também, sair. não gosto não. Mas eu gostei do Maracatu, que eu assisti lá, gostei muito de show de Maracatu que eu vi lá. Lá não, aí, né? É, aqui. É, é isso. A Recife é encantador. Quando acabar esse negócio, venha de novo pra cá. Fale comigo que a gente vai andar por aí. Nossa, eu adoro. Eu adoro mesmo. Hoje em dia eu não estou muito com fôlego para ficar andando muito como era naquela época, né? Tipo, 30 anos atrás eu era outro. Levar Mas lá as- pro Nascedouro, onde nasceu o Nação Zumbi. é, acho que eu O fui. Nascedouro lá em Peixinho.
acho que eu cheguei aí, sim. Acho que- Nascedor. Mas o É, lugar é porque poético, é nascedor ou matador, né? Ou um ou outro, todo mundo fica falando isso aqui. o lugar poético mesmo que eu achei assim encantador, tipo uma pintura de quadro assim linda, foi aquela praia que eu te falei, Candeias, tão pequenininha, mas tão bonitinha assim, tão. Mas uma pergunta aqui. Você viu o, aquela escultura lá no Marco Zero? Aquela escultura, aquela escultura feia ali, a, a, a Bimba de Brenan, tu viu a Bimba de Brenan? O Brenão, eu fui lá no ateliê dele. Eu fui lá no Sim, ateliê lá dele. na Várzea. Eu fui lá. Agora, a Bimba de Brenão, eu não lembro se eu vi, É não. no Marco Zero ali, no Marco Zero mesmo. Não Aí tem lembro, um não. mar, aí fica no outro lado, assim. Porque ela é feia, a Bimba do Brenão? É uma escultura lá. É um marco todo mundo que vem visitar aqui, vai ali olhar aquele negócio, mas roubaram lá, roubaram, tinha uma serpente lá que roubaram. Aham. Não lembro. Pode ser que eu tenha visto. Mas o Tu foi no ateliê, eu lembro. Ricardo Brenan, nos Eu fui, lá- castelos, no castelo, eu fui no ateliê do Brenão. É lá que você está falando? é de lado. Esse é Francisco, o Fui. irmão dele que é o Ricardo. Fui lá, sim. É também na várzea lá. Fui lá, sim. Mas, cara, uma coisa que eu gostei muito, assim, lá no Recife, nos lugares que eu estive, a questão cultural, né? A questão cultural é muito forte, assim, o povo pernambucano me parece um povo muito, às vezes eu acho um povo muito objetivo, embora seja muito poético, mas pau é pau, pedra é pedra, entendeu? Não tem muito, sabe? Uma das coisas, se eu for te dizer, você vai até rir, eu acho. Duas coisas que me impressionaram. Uma, ver 3 ou 4 igrejas na mesma calçada. É muita igreja no meu caminhão. Que é muita Né? igreja mesmo. E outra foi essa questão, assim, o povo na rua, por exemplo, chegava um ônibus. Cara, fila, estou falando daquela época, não falando de hoje, que faz tempo que eu não vou. Mas, fila, palavra de 4 letras. Aí, estou andando na rua, a pessoa passa, me dá uma ombrada, mas nem sequer pede desculpa. Eu olho para a pessoa, e a pessoa não está com olhar de nada, não fez nada por mal, e ninguém reclama, as pessoas se trombam. Isso, eu entrevistei para o meu podcast um brasileiro que morou quase 4 anos na Áustria. Eu comentei sobre isso. Ele falou: Nossa, isso aqui seria um absurdo, seria coisa de se pensar em outro planeta para o austríaco, né? No entanto, isso é que eu acho que é mais vivo, é isso que me encanta. A coisa muito organizada, na verdade, não me encanta muito, não. Pode até me encantar por um dia ou dois, né? Que nem falou uma amiga que foi morar no Canadá, e falou, nossa, que lindo, a neve, né? Ele falou, é lindo no primeiro dia. No segundo já é a pior bosta do mundo. Né? Agora, pro primeiro dia você fica encantado, até faz umas bolinhas, que nem no filme, joga um no outro. Agora, o segundo dia em Fazer diante, de neve, é o botar inferno, é o cenoura no inferno em forma nariz. de gelo. É o inferno em forma de gelo. É o ó do Borogodó, é ruim pra caramba, né? Então a gente idealiza muito, né? Agora, esse negócio de morar numa coisa alemã, austríaca, tudo certinho, que eficiente e tal, não vi isso no Recife. No entanto, a vida roda, né? A vida gira com muita força, com muita alegria mesmo, né? As coisas que parecem mais simples. Por isso que eu falo que é pau, pau, pedra, pedra, né? É a coisa mais simples, cara. Não tem. Você chega uma pessoa, já chega logo fazendo a pergunta, não vai ficar, oi, boa tarde, com licença. Por É gentileza, explicativo, você né? poderia me dar uma informação? Aí a pessoa vai dizer, claro, por que não? Não tem nada disso, já chega logo falando o que quer, o outro já responde, é capaz de falar isso durante um ir para cada lado e pronto, né? Eu gosto disso, isso aí ficou muito marcado na minha memória com o povo aí do Recife, aí dos lugares por onde eu andei aí. Porque eu também tenho uma coisa, sabe, Edu? Eu tenho uma raiva desse povo que fala assim, porque São Paulo é assim, porque Pernambuco, né, cara? Você foi num lugar de Pernambuco, provavelmente você foi num bairro. É que nem você falou, né? Você foi na 25 de março e no mercado. Você não pode dizer, São Paulo é muito maior, né? Ou Pernambuco é uma coisa Mas agora eu imensa. quero voltar em São Paulo, eu quero conhecer o padre, o padre Júlio, Opa, de Lancelotti. lá no Paris. Eu quero também ir lá no Bexiga. O Bexiga Eu já era, viu, cara? quero, Desculpa, o eu Bexiga já quero, era. O eu Bexiga, queria conhecer o Solidariedade Vegan,
que é um projeto solidário de João Gordo e da esposa dele. Você é vegano? Não, mas eu acompanho direto a atividade que eles fazem. Eles ajudam o morador de rua, dão comida, roupa, até acode as pessoas. O padre é bom você vir ver logo, viu? O padre é bom você se apressar, porque o que esse homem está correndo de risco de vida, É, sim. a situação tá. Ele foi inteligente, ele soube usar as redes sociais, né, para se proteger, para se tornar visível, né? Porque geralmente as pessoas morrem se ninguém fica sabendo, né? Mas ele soube trabalhar. Ele fez aquele ato simbólico, né, de tirar as pedras da rua. Foi, É, foi. foi tão impactante que o governador Dória, o governador Scória, nosso governador, rapidinho, rapidinho tirou as pedras, opa, foi um equívoco, bota a culpa em algum funcionário, que nem jogar água gelada nos moradores de rua, implodir prédio da Cracolândia, sabe? São Paulo está passando por esse momento histórico aí. Então, se você quer ver essas pessoas, se apresse, senão depois você vai estudar nos livros, né? É verdade. Aí vai depender da narrativa alheia, Mas né? é livro, né? Porque livro para quê? Livro só serve para escola. Para escolar mesa Mesmo. de mesa para televisão. Livro serve para isso. É. Eu mesmo aqui não abro um livro para ver. Você não gosta? Não, Zino, os mais jovens, Ah, tá, os entendi. mais jovens hoje não lêem um livro. Mas, cara, eu insisto de que a culpa não é deles, não, viu? Pelo menos não a culpa total. A responsabilidade total disso não é Eu deles. na MTV passava lá, desliga a televisão e vai ler um livro. Mas não faz isso mesmo, para quê? Porque, imagina, é pior do que a televisão é a internet, né? Eu te falei, eu tive que tirar os aplicativos do meu celular e eu tô numa crise de abstinência, cara. Eu tenho 50 e tantos anos. Imagina um jovem aí de 14, 15, 16 anos, com a vida toda pela frente, completamente mergulhado nas redes sociais, fazendo três ou quatro coisas ao mesmo tempo. Aqui, imagina você parar para ler um livro. Você poderia estar fazendo três ou quatro coisas ao mesmo tempo. Sabe, é uma coisa que vem antes. Por isso que eu estou dizendo que a responsabilidade é a mesma coisa, né? Você não pode falar para uma criança, culpar a criança porque ela não gosta de quiabo, se ela nunca comeu quiabo. Eu não gosto de quiabo porque eu não gosto de quiabo. Não gosto, não gostei do gosto. Você entendeu? Você tem que fazer a criança se apaixonar. Então a saída é uma só, a criança. É ali que está a questão. E A para sal- terminar aqui, ó, como está sendo esse tempo de pandemia para você? é que nem eu te contei no começo, né? Somos em seis, eu, a esposa e os quatro filhos. Desses seis, quatro testaram positivo e passaram por aquele aperreio todo, né? Assim, é um momento difícil. Eu e minha filha caçula, não. Se formos assintomáticos, atravessamos. Assintomaticamente, atravessamos, né? A gente mora num sítio, a gente mora numa casa grande, alugada, mas é uma casa grande. Então, isso é bom, porque imagina, eu fico imaginando esse pessoal que mora em apartamento pequeno, com criança. Ah, Isso é péssimo. criança é Morar em desesperador. apartamento E assim, calor. pior, esse povo que o governo vive falando, ou a classe média, que tem condições para estar isolado, esse povo que eles ficam exigindo que fique em casa e que no cômodo que eles moram 15 pessoas. É uma aglomeração pior do que se estivesse fora de casa, por exemplo. É uma situação realmente muito lamentável. Eu, graças a Deus, não passamos por isso lá em casa, não passamos mesmo. A casa é grande, é uma casa antiga, a gente paga R$ 700 de aluguel, para você ter uma ideia. Só, naquela casa de 5 quartos, duas salas, uma com lareira. A gente transformou num ponto cultural, né? Agora com a pandemia deu uma parada. Fomos contemplados por um edital público que deu um upgrade no espaço cultural e atravessamos assim, atravessamos bem, a internet ajuda bastante, né? A gente se sentir aí junto, tá? Eu fico imaginando quem atravessou a peste bubônica, ou mesmo a espanhola, há pouco tempo atrás, que não tinha internet, não tinha como se comunicar, como devia ter sido a vida, né? Olha, Naquele, naquele pico, né? eu estava imaginando como seria essa pandemia no tempo dos anos 90, hein? Sem internet, com aquele celular da minhoquinha. Poxa, eu acho que tinha morrido mais gente
do que morreu agora. É só pegar a gripe espanhola. Pega que não é tão longe, é século passado, século XX. A gripe espanhola foram milhões e milhões dezenas de milhões de mortos no mundo inteiro, né? E a gripe espanhola recebe o nome espanhol e nasceu nos Estados Unidos, né? Olha o Hum. paradoxo. A internet veio ajudar bastante. Eu acho que, para quem acredita no invisível, na espiritualidade, eu acho que foi uma saída encontrada para dar uma puxada no freio de mão, colocar algumas coisas em ordem sem necessidade de guerra, como já aconteceu no século passado duas vezes, né? E a oportunidade está dada. E eu acho que essa enxurrada de podcasts, né, que você me perguntou, para quem gosta disso, está sendo uma forma de se organizar o pensamento, propor reflexões, Ah, ou entretenimento, né? e tu é escritor também, né? Mas você já publicou algum livro? Eu tenho muita coisa escrita, mas publicado apenas dois livros. Eu tenho um que eu tô doido, eu sempre fico falando que eu vou soltar pela Amazon, né? Que dá para você mesmo editar o teu livro lá, fazer o processo inteiro de ponta a ponta, tal. Mas ainda não fiz isso. Eu tenho dois livros publicados só. Eu tenho um de contos chamado A Curva do Rio, que é do Luiz Alberto de Abreu, que é sobre narrativas de passagem. São ritos de passagem, em forma de contos. E tem um outro de humor chamado No Divã do Palhaço, que aí é um livro. A minha proposta foi a seguinte: é um livro escrito pelo meu palhaço. Então não é um livro sobre palhaço, é um livro de Hum, palhaço. É o palhaço escrevendo um livro, foi né? Também interessante, hein? teve uma edição curtíssima, 100 exemplares, só porque eu briguei com o editor, ficou nisso, né? Tá lá no computador guardado. Mas eu Eu tenho muita coisa tenho, escrita. eu tenho junto com um amigo, um Caio, que também é do podcast, e a gente tem um cordel que se chama Pernambuco, do Imortal ao Caos. Depois eu vou mandar para tu. Ah, legal. Vou botar em PDF e vou mandar para tu ler. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Pouquinho, a gente Olha, escreve bem pouquinho. eu, eu tive a oportunidade de participar como ator de uma peça chamada Lampião vai ao Inferno atrás de Maria Bonita, buscar Maria Bonita. É da Lourdes Ramalho, da finada Lourdes Ramalho, paraibana, né? Lourdes Ramalho, né? E ele adaptou para o teatro e eu tive a oportunidade de fazer o papel de Deus. E Eita. não, foi divertidíssimo, porque a pessoa que contracenava comigo, que fazia o diabo, foi substituído, era um negão, bem Black Power. Depois ele foi substituído por uma atriz que fazia o papel do diabo. Só que essa mulher era um espetáculo de cômica. E para mim era muito difícil, porque eu sentia muita vontade de rir. Porque todo cordel ele tem, ele tem uma carga de humor também, né? Dentro dele e É tal, né? verdade. Eu sentia muita vontade de rir, porque ela fazia um diabo muito legal, muito caricato, mas uma caricatura gostosa, sabe? Viva tal, né? E aí eu tive contato com o cordel através dessa peça aí, né? Tem um problema para decorar, cara, que você não faz ideia. Eu só a turma tem um problema para decorar. Você fala assim, Carlão, pega o palco e fala, vai lá e ocupa 2 horas. Qual é o texto? Não, não tem texto, fica à vontade, inventa. Eu faço. E faço. Agora fala, Carlão, decora esse texto aqui. Puta, cara, eu sofro para decorar texto. E, no entanto, eu decorei aquele cordel ali, Nossa, foi uma delícia fazer aquele trabalho. Gosto muito de cordel. Manda sim, manda para mim. Vou Eu vou mandar para gostar. tu. E eu quero agradecer aí a participação. Papo gostoso, papo sem arrudeio, né? Você tá vendo? Um papo sem arrodeio. Como eu disse, é um papo assim, ó, tá vendo que a gente falou um bocado de coisa sem pauta aqui. É um papo assim. É um encontro, né? É um papo é um papo mesmo, de amigo aqui. É muito Uma bom. conversa. O Uma ouvinte, o conversa ouvinte se informal sente, aqui que o ouvinte se sente sentado na mesa do bar tomando uma cerveja, escutando a gente falar, né? É bom. então, é assim. Às vezes eu pergunto, eu chamei o pessoal, né? É como é e tal. Eu disse, é um papo formal, a gente vai conversar e tal. O próximo que vai vir, o próximo que eu vou gravar, ele estudou lá, estudou comigo lá. Estudou comigo não, né? Ele é mais novo do que eu. Aí a gente vai falar, a gente vai conversar muita coisa do tempo da faculdade. Ele tem banda, tá ligado? A gente conversa É. de banda, conversa um bocado de coisa. E tipo aqui, a gente conversou. Vê, a gente conversou de Pernambuco, conversou de São Paulo, da sua história. Foi um papo muito bom. É isso, cara. O podcast propicia isso, que a gente faça
a gente enfoca histórias muito legais de anônimos. É a vez do anônimo, é hora e vez do anônimo, Por eu isso que acho a que gente é quer essa. dar, a gente quer dar essa oportunidade para os artistas anônimos que não tem chance. Eu estava dizendo essa semana a meu tio e a meu primo que tem muito artista bom que são anônimos, que ninguém conhece, que é muito bom e são muito bons. Eu sempre admirei, sempre quis divulgar essas pessoas. Eu não tenho dinheiro, mas uma forma que eu tenho de ajudar é aqui, ó. É, Ter um canal e mostrar. mostrar o A gente, trabalho. quer- a gente não quer É, ganhar nada, a gente não quer ganhar nada em cima. A gente quer divulgar o seu trabalho, isso é muito bom. entendeu? Foi muito gostoso, te agradeço muito essa oportunidade de a gente papear. Aí, no que precisar, é só apitar. Estamos sempre aí, estamos lá junto, Pronto. lá no nosso grupo de WhatsApp. É só rechegar, né? Voltar Você vai chegar, e você vai chegar. Aguarde, como dizia a Didi, aguarde e confie.